manuais, né, pós-artesianos, né? Muito legal. Hoje vamos conhecer um pouco mais do que a toxina botulínica pode fazer por nós. Porque a gente outro dia falou com a doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, bem-vinda mais uma vez. A gente falou quanto que a toxina botulínica pode ajudar a todas as pessoas, não só as mulheres, a ficarem mais bonitos. Mas ela tem outras funções tão ou mais importantes, né, até. Com verdade. Isso é uma verdade, Kátia. O que acontece? A toxina botulínica, ela tem uma grande história e começou com a oftalmologia, tá? Com o blefaroespasmo. O que é isso? É um músculozinho, ele fica... Aquele que tremelica o olho da gente. Isso, movimentando aquela coisa bem socorro, sabe? E a pessoa fala, nossa, tá tremendo. Parece que é estresse. Parece que eu tô estressada, que o olho não para de pular. É verdade. O que acontece? Eles começaram a usar a toxina botulínica para isso e depois é que eles viram que melhoravam as rugas dos pacientes que eles usavam em algumas regiões. A Quer história dizer, foi mais ou um menos efeito assim. contrário. Um efeito contrário. Um querido efeito, né? Não, um querido efeito, mas que eles nem esperavam que pudesse acontecer. Não, mas o efeito foi ótimo. Acho que levantou a sobrancelha, sei lá, alguma coisa assim. Levanta, assim, dá um up, sabe? Dá um up bem leve. E depois eles foram estudando outras utilizações da toxina botulínica, porque como eu te expliquei para o pessoal em casa naquela vez, é o seguinte, o que a toxina faz? A toxina, ela relaxa o músculo. Então, o que as pessoas em casa têm que entender é que, assim, às vezes elas acham que tudo é toxina botulínica, mas não é. É assim, eu ponho uma substância que ela vai no músculo e relaxa. Ela relaxa por quê? Porque ela inibe, vamos supor, como se eu cortasse aqui a nossa comunicação. Como se a gente colocasse um muro aqui. Pois é. Eu já não vou mais te ver e nem te escutar. Não. E aí você fica relaxada. Vamos supor que o diretor tá não aqui consegue mesmo, falar né? com você. É. Tipo, olha, tudo bem. Vamos imaginar, né? E aí, o que acontece com isso? Quando você relaxa, tudo que aquele músculo ao contrair faz, ele não tem mais essa ação. Então, o que eu quero dizer com isso? Além das rugas dinâmicas que a gente consegue melhorar no rosto, outro dia até me ligaram e perguntaram, ai, doutora, a senhora falou, eu falei, pra onde usa? Então, hoje eu trouxe até um livro pra gente olhar nos músculos. Pesado esse seu livro, hein? Isso é um atlas de anatomia muito antigo. Pronto. Olha, vamos lá. Então, vamos supor que a gente comece terminando o que nós falamos das rugas, tá? Eu vou só pegar esse daqui do rosto. Vou começar pelo rosto, tá? Tá. Ó, vamos lá. Isso. A face. Então, eu uso a toxina na região frontal. Tá. Aqui, para relaxar esses músculos. Essas marquinhas que a gente fica na horizontal, na vertical. No zangadinho. E aí, eu vou colocar neste músculo aqui, bem pequenininho, aqui eu tenho um músculo, nesse daqui, que ele fica sabe que você tá zangado? Eu sei, esse zangado aí. Então você consegue... Eu quando tô brava, eu fico assim mesmo. Né? Eu às vezes até acordo assim. Quando eu sonho alguma coisa que eu não gosto, eu acordo assim, falando, sai. E o pior é que não tem como a gente disfarçar, né? Não tem, menina, não adianta. Isso daqui. Aí, e dos olhos? Poxa, como que a gente consegue? Quando você sorri, você começa a ter muitas marcas. Você consegue relaxar aqui. Então a gente usa nessa lateral aqui. Tá. Aí tem gente que fala assim, mas quando eu dou um sorriso, eu fico com umas ruguinhas aqui no nariz. A gente chama de banilanes, que são rugas nasais. Aí a gente coloca aqui, ele relaxa. Aqui. Então, aqui do ladinho. Tá. E tem umas que ao sorrir, elas colocam esse músculozinho aqui, fica alto, sabe? Parece que foi uma bolsinha, né? Isso, Kátia. Então a gente coloca aqui embaixo na hipertrofia. Tá. Isso é a utilização do terço superior da face, tá? Aí eu vou descer um pouquinho. Sabe aquele puxa-saco? Lembra daquele puxa-saco na cozinha que você põe o saco lá? Você sacolinha? Isso. Então, imagina o seguinte, a boca parece um puxa-saco, né? Você veja assim, então, por isso aquelas ruguinhas, sabe? E ainda mais quem fuma. Aí fica um terror, assim. Porque quem fuma tá o tempo inteiro... Pois e aí vai marcando mais ainda, né? E aí o que a gente faz? A gente utiliza um pouquinho aqui. Nessa musculatura ao redor dos lábios. Isso, ao redor dos lábios. E olha que interessante, né? Tem gente que ao sorrir, aparece a gengiva. Como a Glória Pires antigamente, né? Aparece bem a gengiva. Então, você tem o que a gente chama de sorriso gengival. Existem alguns tipos de sorriso, onde você expõe a mais a gengiva ou não. Mas o que a gente faz com isso? A gente coloca a toxina botulínica bem aqui, ó, na ponta. Nessa gotinha? Bem aqui, ó. Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui e aqui. Isso vai fazer que eu relaxe esse músculo aqui. Você tá vendo que aqui é um músculo? Ele puxa pra cá e aqui. Se você relaxa isso daqui relaxa um pouquinho. Então, quando a gente sente sorrir, já desce um pouquinho o lábio. Já desce um pouquinho o lábio.
Ah, mas isso tudo muito sutil. Daquela forma assim, sutileza. Pra ficar com cara de botão. Tem que ficar assim. Paralisada, né? Natural. Natural. Tá. Aí nós vamos descer. Tem pacientes que quando mexem o queixo, parece aquela casca de laranja, que você fala, o paciente retrai bem o queixo, fica bem enrugadinho. Então a gente pode utilizar a toxina aqui. Também aqui. Tá. E olha que interessante, aqui tem um músculo, que aí eu vou passar para outra folhinha. Tá. Esse músculo aqui é o masseter. É o quê? É um masseter. Macete? Ele maceta, sabe assim, imagina, é o brinco que eu falo assim pro paciente, é o que você sabe que você mastiga bastante. Alguns pacientes têm ele vai hipertrofiando, quer dizer, aumentando o volume dele, a força dele. Alguns pacientes têm uma doença chamada bruxismo, que você range os dentes. Bate então você E aí ele precisa usar a placa. Hoje, off-label, a gente usa... O que é off-label, né? Que assim, existem as indicações precisas e existem as outras que você observa que o paciente melhora. Mas além da plaquinha, que o odonto é a melhor pessoa para falar sobre isso, a gente também relaxa ele um pouquinho, esse músculo. Ah, você relaxa com toxina. Aqui? Aí você coloca bem aqui, ó. E aí a pessoa não consegue mais... Ela mexe, normalmente. Mas ela não bate. Não, você não faz aquela força tão grande. O que a pessoa tem que entender em casa é que, assim, tudo depende da quantidade que você coloca e da forma com que você coloca. Então, é a mesma história do remédio do veneno, né? Pois é. É a dosagem. É a dosagem. Então, dá pra ela ficar normal. E olha que interessante, tá vendo esse músculo que vem pra cá? Eu nem sabia que a gente tinha um músculo que saía praticamente dos cantos dos lábios, descesse até aqui, né? É o platisma. Platismo? Esse platisma, o que acontece? Com os anos, ele vai aumentando. Então, olha que interessante, ele puxa o rosto para baixo, ó. Aí, existe uma técnica muito legal, porque Nefertiti tinha uns contornos maravilhosos, né? E a gente envelhece e vai perdendo os contornos. Vai perdendo o contorno. Então, o que a gente pode fazer? Colocar um pouco da toxina nesta região. Então, o que acontece? Em vez de puxar, eu vou relaxar. Então, eu consigo fazer um leve lifting de face. Eu tenho um contorno preservado. Isso, você melhora o seu contorno. Alguns pacientes têm um contorno muito, muito diminuído, porque com o envelhecimento, o ossinho, ele diminui de espessura. Aí a gente precisa preencher, que é com uma outra substância. Tá. Bom, isso daqui é a parte estética do que a gente usa. A gente pode usar aqui. Aí a gente coloca aqui, ó. A gente coloca nesses pontinhos aqui, nessa região, que aí você relaxa e deixa fazer um efeito lifting no seu rosto. E aqui, às vezes, a gente vai ganhando aquelas linhas. Aqui, ó. Isso. Então, a gente coloca... Parece gargantilha. Isso. Aí de ruga, né? É. É de ruga, o pior é isso. Não, mas a experiência, a gente tem que levar pra experiência. Bem, né? Uma experiência que às vezes a gente não tá afim de lembrar, mas tudo bem. E o que acontece? Você coloca nessa região e relaxa levemente essa região. Então melhora essa região do pescoço, do aspecto do pescoço. Agora, fora a estética, o que a gente vê também o uso da Aí existem pacientes que soam muito, que a gente chama de hiperidrose, suor excessivo. E em qualquer parte do corpo? Qualquer parte do corpo. Porque pode ser no rosto, as pessoas falam no rosto, mas e nas mãos? Também. A pessoa seca as mãos e vai dar a mão para outra pessoa, já está ensopada de novo. E aí as pessoas, tadinhas, às vezes elas não sabem, vai seca, e você imagina o constrangimento. Não, é terrível. Que as pessoas que têm essa doença passam. Eu tenho um paciente que ele falou pra mim, poxa, doutora, eu tô em reunião, eu tenho que ficar com um papelzinho, secando, toalhinha. E às vezes fica tudo um pedaço de papel colado. Então, o que a gente faz hoje em dia, muito legal? A toxina botulínica, como ela relaxa, ela inibe essa produção dessa substânciazinha de falar, você relaxa essa glândula, você tem uma ação de não suar tanto. Então, aonde eu posso colocar? Aqueles pacientes que soam muito na região facial, você coloca ela, o paciente já não soa tanto. Lógico que a gente tem as nossas limitações, porque ela pode difundir, pode chegar até o músculo e alterar. Então, a gente tem que trabalhar num certo limite de local que a gente possa aplicar no rosto. Mas se eu estiver errada, você me corrige. Quando o corpo sua, é porque ele precisa ter essa troca de calor. Se a gente bloquear o suor pelo rosto, a gente vai suar mais num outro lugar do corpo, não vai? Não, é que na realidade, cara, o seu pensamento está correto. Na realidade, nós suamos por uma termogênese, tá? Só que o nosso suor, ele tem que ter um equilíbrio, como todo ser humano. E o paciente que tem hiperidrose é uma desequilíbrio. Isso. Ele soa a mais. Entendi. Então não quer dizer que, por exemplo, nós vamos correr lá no parque e não vamos suar. Não, nós vamos suar. Só que nós vamos suar
atuar de uma forma normal. Eu não vou ficar com o rosto pingando. Não. Essa é a ideia, é você tentar retornar o seu organismo ao seu equilíbrio. Porque tem gente que sua tanto, principalmente na testa, que parece estar minando água, parece uma nascente. Você vê formar as gotinhas, e gotinhas que vão crescendo rapidinho, né? Engraçado. E eles soam demais e é constrangedor. Agora eu vou descer, tá? Um pouquinho. E nós vamos voltar para esse daqui, que é o nosso amigo corpo. Inteirinho aqui. Inteirinho. O que acontece? Qual outra região que acomete muito as pessoas? Axila. A axila, você vê que alguns pacientes, eles têm uma... fica uma roda, uma roda. A gente brinca que é uma pizza. Até parece, né? Mesmo. Então, tem pacientes meus, que mulheres até, chega a ter tão constrangedor que elas, assim, para ir para uma festa, elas falaram para mim assim, ai, doutor, eu uso um... Absorvente, eu já vi gente que põe absorvente. Corta o absorvente e põe na axila. Mas imagina você passar a noite com absorvente embaixo do braço. Se lá embaixo já é terrível, imagina embaixo do braço. Então, eu brinco que só sabe quem vive o desconforto. Você imagina você linda, maravilhosa numa festa e você se questiona por que você tem que usar um absorvente. E um vestido curto nem pensar, sem manga, né? Nem pensar. Então, para esses pacientes, a aplicação da toxina botulínica é muito... Existem outros tratamentos, tá? Existe cirurgia e existem substâncias que você passa na região. Porém, hoje em dia, a gente tenta dar ao paciente aquilo... Você explica, né? O efeito contralateral de cada um e trata. Hoje, como o foco é toxina, eu só estou comentando que existem outros tratamentos para os pacientes em casa não achar que só existe isso, tá? Mas focando na toxina, como a gente faz isso? A gente deita o paciente, faz um teste muito interessante, chama teste de iodoamido. A gente pega uma substância, um iodo, passa e coloca, você vai dar risada, tá? O quê? O amido, sabe o amido? Sei, que a gente faz mingau? Isso. O amido de milho. Isso. Você coloca e com o suor do paciente ele faz uma reação e fica roxo. Fica roxo? Fica roxo. Então você consegue ver quanto mais roxo fica, mais suor. É isso aí. E aí você delimita a área que você vai tratar esse paciente. Só onde ele tem um excesso de sudorese. Então você consegue tratar exatamente. Aí vamos descer mais um pouquinho. Tratei minha axila, é muito tranquilo, viu? Assim, o tratamento... dura 6 meses, mais ou menos? 6 meses. Hoje a bula da toxina é de 6 meses a 8 meses. Mas eu tenho pacientes que duraram 6, como tem pacientes que duraram 1 ano. Vai de corpo para corpo. Vai de corpo para corpo, tá? O que acontece? Tratei tranquilo, o paciente deitou, a gente aplicou a toxina, não dói absurdamente. Eu tenho muitos homens que fazem, todos os consultórios, a maioria. Aí vamos para as mãos. As mãos de pacientes que soam muito. Então você também pode tratar com toxina. E você aplica a palma das mãos? Você aplica, na realidade você faz o teste e você aplica nas pontas, em toda a mão. Em toda a mão. Toda a mão. Você tem que aplicar em toda a mão. Lógico que aqui a gente tem que ter um cuidado com esta musculatura. Para não paralisar, Isso, porque nós temos, o ser humano, ele tem o dom sem esse pinçar, dedo a gente não seguraria nada, né? Do pinçar. Então o que a gente tem que fazer? Ter um pouquinho de cuidado aqui, mas se coloca em toda a mão. Em toda a mão, tá. E aí eu vou descer mais um pouquinho, vou fazer um comentário de uma região que quase ninguém conhece, que é a região inguinal. Tem pacientes que suam muito aqui na virilha. Eu não sabia que podia fazer aí? Pode, na virilha pode. E é chamada, né, de hiperidrose de região inguinal. O que acontece? O paciente soa demais, nós temos glândulas aqui. Soa muito, muito além do normal. Alguns acham que isso é normal, mas não é. Se ele soa demais, você também pode fazer nessa região. Pode ser comum, mas não normal. Isso. Né? Aí nós vamos para os pés, então você também pode tratar. Até mesmo adolescentes? Porque também. Adolescente, até pela loucura hormonal que um adolescente vive, os pés acabam ficando sempre muito molhados. Apesar que tem muitas crianças também, que a meinha dá até para você torcer, né? É indicada a aplicação da toxina em qualquer pessoa? Em qualquer idade. Lógico que você tem que analisar o custo-benefício, ver quantos anos a criança tem, conversar com o pediatra, se vale a pena ou não. E aí você aplica. Tudo é ver como a criança está, a situação para você poder fazer. Isso é a utilização da toxina na dermatologia, tá? E um outro comentário é na urologia. Né, que eu não sou a mestra para poder te falar isso, porque eu sou uma dermata. Mas se usa? Mas se usa na uro, para bexiga. Interessante, né? Mas alguns... É que assim, o que acontece? Alguns pacientes têm uma bexiga que a gente chama de bexiga neurogênica. O que é uma bexiga neurogênica? Bexiga neurogênica, o paciente, quando ele tem algum trauma, algum problema,
você fica com uma certa dificuldade na parte de miccional, de fazer xixi. Fazer xixi. Tá? Então, ou alguns pacientes, por exemplo, na bexiga hiperativa, eles fazem quase toda hora, eles não conseguem ter um tempo maior que você tem geralmente. E aí o urologista analisa isso, tem vários exames para você fazer o diagnóstico desse paciente e você coloca a toxina botulínica na bexiga. Como você coloca também, por exemplo, hoje em pacientes que têm, o neuro utiliza, em pacientes que têm, por exemplo, sabe um paciente que teve um derrame, um AVC, né? Ele fica enrijecido, não fica? Fica com a musculatura dura. Parece que engessado. Engessado. O que hoje a gente faz? Aplica no músculo. Para relaxar. Para você poder fazer fisioterapia do paciente. Olha que interessante. Então hoje a toxina botulínica ela tem várias utilizações. Mas ela tem alguma contraindicação ou não? Tem. A contraindicação é quando o paciente tem doenças desmielinizantes. Então, por exemplo, miastenia graves, mas é muito raro, tá? Lógico que você vai fazer o exame do paciente, ver. E se ele não tem problema nenhum. Esse é o maior problema. Quando a gente fala na toxina botulínica, todo mundo lembra do uso na estética. Mas aí a gente lembra também, porque a gente, inevitavelmente, a gente sempre lembra mais do que não dá certo. Naqueles aspectos, assim, terríveis. É verdade. Do uso exagerado. É verdade. Vale lembrar que tudo vai da habilidade e do discernimento do profissional que vai aplicar, né? Eu falo, Kátia, assim, como eu e todos os nossos colegas, tá, dermatos, o paciente tem que expressar, é uma coisa que eu sempre falo, e eu acho importante o paciente saber isso em casa, o paciente tem que expressar a sua vontade. O que você deseja é aquilo que nós vamos tentar concretizar dentro, lógico, de um possível. Porque tem coisas que às vezes o paciente pede que não tem como a gente executar. Jeito, é verdade. Mas se você tiver tranquilidade e conversar muito com o seu paciente, por isso eu acho muito interessante. Eu adoro médico antigo também, sabe? Daqueles ficarem conversando, toda a história de vida. Porque às vezes nesse papo você pega muito mais do que simplesmente uma conversa de 5 minutos, né? Porque a medicina é muito além de remédio, né? Prescrição. A medicina é isso aqui, que a gente está batendo um papo, olha o quanto a gente aprende. É verdade. Ai, poxa, Bel, vi tal coisa. E você aprende cada dia mais. E o seu paciente tem muito a te ensinar. Por que ele tem muito a te ensinar? Porque ele tem uma história, aquela dor não apareceu da noite para o dia. Tem toda uma história, todo um contexto. Então, eu sempre falo para o meu paciente, vamos conversar. Eu falo para ele, vamos bater papo. Primeiro vamos bater papo, senta aqui, vamos bater papo. Depois vamos ver o que te incomoda. Porque em cima daquilo que te incomoda é que você tem que trabalhar. E aí a gente entra num outro campo também importante, que muitas vezes as pessoas pensam, mas será que eu posso fazer isso? Tenho condições financeiras? A gente está falando aqui não só de estética. Em estética a gente fala de autoestima, que também é importante, e queira você ou não, a gente precisa se sentir bem. Não é o que os outros dizem, é o que a gente se sente. Se você se sente bem, ótimo, mas se não se sente, tem que mudar. Agora, em casos como estes, isso é saúde também. Isso se torna um transtorno, porque a pessoa cada vez se fecha mais. Deixa de ter aquele convívio social, né? Olha, um ponto importantíssimo, parabéns, eu tenho um maior carinho, acho que a sua observação eu estou falando isso porque em questão de adolescente, tá? E adulto jovem. Às vezes a mãe acha que é normal. E eu falo assim, gente, não é normal, se põe no lugar da pessoa. Sabe, Kátia, para mim, a medicina é muito tranquila. O mundo é tranquilo, a partir do momento que você se põe no lugar de alguém. É verdade. Então, eu vou me pôr no lugar dele que está filmando. Poxa, quais as condições que ele tem? Então, se ponha no lugar do paciente. Você imagina, você está numa festa e adolescente suando. Na maioria das vezes, eles só usam roupas escuras. Então, qual que é o mundo dele? É um mundo de roupas escuras, porque eles têm vergonha. E você vai vivendo uma vida tão assim que você acha que tudo é normal. É verdade. Mas se põe, eu falo isso, gente, se põe no lugar do próximo. Não façam as coisas da noite para o dia. Sempre se coloquem no lugar da outra pessoa e veja como ela pode estar se sentindo. E para você, aquilo pode não significar nada, mas para o outro significa muito. Muito. E essas são situações que só quem conhece alguém que passa, elas falam assim, mas suar pelas mãos, o que tem de mais? Eu conheço uma moça que suava, mas suava até aqui em cima. Aí você fala, mas como que pode? Não me pergunte. Aqui eu acho que não dá para suar. Mas ela suava nos cantos dos dedos. E formavam bolinhas de água. Você falava, gente. E era uma coisa absurda. Você acha que uma pessoa dessa tem uma vida normal? Não tem, gente. Não.
Não tem. Não tem. E o mais gostoso é você saber o relato dos pacientes, né? Então, e como muda, né? Uma situação assim. Eu tenho pacientes que só tinham roupas escuras. Aí eles saíram depois de uns dias que começou a fazer efeito a toxina, eles foram comprar roupas coloridas, sabe? Isso é a vida. A nossa vida é o seu bem-estar, é como você tá. Então dê importância a isso, né? Não é só, sabe? Não. E se tem um avanço da medicina é pra gente usufruir, né? Com certeza. Não é mais qualidade de vida que a gente sempre busca. Então tá aqui a medicina também de uma forma que vai te ajudar a ficar mais bonita? Muitas vezes sim, mas também é importante isso. Com certeza. Senão a gente não pentearia o cabelo, não faria as unhas, a gente estaria igual umas mulheres da caverna e homens da caverna. É verdade. Então se você se penteia, se arruma, é porque você se importa com você. Então vale a pena a gente investir. É importante a gente lembrar o quanto que as pessoas também, na hora que forem conversar com os médicos, têm que falar abertamente quais são os seus desejos e quais são os problemas que elas tenham, né? Não tenham vergonha. Você sabe que alguns pacientes falavam pra mim assim, doutora, eu tenho vergonha de falar. Eu falo, olha, o mínimo que seja, desculpe o termo, mas por mais bobo que você ache que é a sua pergunta, pra mim é importante. Porque você não tem que saber aquilo que eu tenho que te explicar. Na realidade, você tem que ser aberto. Vamos, fala, o que você acha? Ah, eu vi tal coisa. Vamos bater papo. Ou então diga, eu não gosto, por exemplo, da aparência de fulana de tal, que eu acho artificial. Eu prefiro da fulaninha. Pronto. Mas é verdade, você sabe que eu brinco comigo mesma, né? Porque eu faço, então eu falo assim, não, gente... Não, você não parece que faz, eu já falei pra você. Quando você falar, eu vou te mostrar a minha foto. Mas você sabe que eu falei isso? E eu vou te mostrar minha foto. No Facebook pra mim, mas ela fez mesmo? Gente, ela disse que fez. Gente, cara, eu tenho quase, não 40, mas eu tô chegando nos 40 anos. As pessoas acham que eu tenho 29, 30. Parece eu mesmo. Sei, mas eu vou fazer 36 anos. Então, assim, eu realmente, mas é que é natural, você tem que fazer leve, você não pode ficar, é que eu gosto assim. Então, mas tem quem goste daquela aparência esticada em excesso. A gente respeita, mas eu acho que fica mais legal. E o bom é isso, é que a gente sabe que a gente pode chegar ao mais leve e ao mais pesado, de acordo com o gosto de cada um. E gosto não se discute, cada um tem o seu. É só você falar, é o que eu falo. Converse com o seu médico, olha, eu quero ficar assim. Então, vamos colocar mais esticado. Não, eu não quero ficar, eu quero ter algumas linhas. Vamos colocar com mais linhas. E hoje a gente falou da toxina botulínica, mas tem tanto assunto pra gente abordar em dermatologia, né? Kátia, você muito. falou nos adolescentes e logo me veio à mente a acne. E não só acne só no rosto, mas nas costas. E tem muitos, principalmente os meninos, que tem aquela acne tão severa que fica com bolinhas de pus. E a gente vê que a dificuldade deles mostrarem o corpo é muito grande. A gente podia falar disso dia desses. Vamos sim, Kátia. Vamos combinar. Deixa eu passar para vocês o site da doutora Isabel Martinez, querendo saber um pouco mais sobre o trabalho dela, www.clinicamartinez.com.br. Doutora Isabel Martinez, que é dermatologista, volta outras tantas vezes. Se você tiver algum assunto para sugerir, como eu sempre tenho, faço mesmo, mande um e-mail, mulheres@tvgazeta.com.br. Obrigada, viu? Sucesso para você. Depois vamos falar daquele trabalho social que você faz, que é muito legal.